Bom, gente, agora eu vou tentar falar nesse vídeo sobre dois assuntos pontuais. Parcela de periodicidade, são nomes bem difíceis, né? E a minha letra não ajuda. Qual é a mensal mínima durante a obra? São coisas que você precisa se atentar quando você monta uma simulação de pagamento, quando você interpreta uma tabela de preço. Vamos começar pelo primeiro. Parcela de periodicidade. Não aparece esse nome na tabela, mas o que seria? Quando você pegar uma tabela de preços nossas lá, entra no sistema, você vai ver que tem uma entrada, tem mensais, anuais, a única e o financiamento. A quitação, ela ocorre no financiamento. Você tem entre o ato e a quitação, ou seja, entre o ato e o financiamento, você tem uma quantidade de meses aqui. Pela legislação, essa quantidade de meses, ela precisa ter, no mínimo, 36 meses. Ou seja, entre ato e quitação do imóvel tem que ter um intervalo de 36 meses. Isso tem a ver com as correções monetárias que a gente vai aplicar e num vídeo específico a gente vai entender sobre isso. Quais são as correções monetárias? Pois bem, mas quando a Tibério faz um lançamento, quando ela coloca lá o ato e a entrega, o financiamento, geralmente não tem 36 meses. A gente já começa com 30. Olha, quando tem muito tempo, tem 30. E aí, o tempo vai passando, os meses vão se passando e tem obras que já passou um ano. Então, o cliente, quando compra, vai entregar em 20 meses, em 10 meses. Tem empreendimentos que faltam um ano para entregar, então, entre ato e quitação, só vai ter 12 meses. Mas há necessidade de ter 36. Então, o que a Tibério faz? E todas as construtoras fazem isso. O que ela faz? Ela tira um pedacinho aqui do financiamento, e ela cria uma parcela lá para frente, num tempo maior, num tempo mais distante, para dar no contrato os 36 meses. Ela estica esse financiamento. O cliente, na prática, ele vai acabar quitando quase tudo aqui mesmo. Fica uma beiradinha para 36 meses. A gente destaca R$5.000 do financiamento, a gente tira R$5.000 do financiamento e joga mais para frente no contrato. Isso sem o cliente pedir, a gente dá mais prazo para ele pagar, mas aí eu acabo criando os 36 meses de intervalo. Né? Isso não onera o cliente, não prejudica, porque o que acontece? Na verdade, eu estou dando mais prazo para ele para pagar uma beiradinha. A maioria, na prática, acaba nem seguindo o contrato, tá, gente? Quando chega lá na data da quitação, do financiamento, ele quita o financiamento e muitas pessoas já antecipam essa prestação aqui, essa parcela. É uma parcela de 5 mil, é R$5.000 que a gente deixa lá para frente. Então, às vezes, falta lá 300 mil para quitar, ele fala, bom, põe 305 mil aí eu quito. Então, a maioria dos contratos, na prática, eles são quitados mesmo aqui na data do habite e na data do financiamento. Mas no contrato vai ter uma parcelinha futura lá que ele vai ter quitado. Ou não, ele pode deixar essa parcela lá para frente, não tem problema. Essa é uma parcela para dar a periodicidade de 36 meses entre ato e entrega, ato e quitação. Pessoal, não precisa entrar no mérito dos motivos da legislação com o cliente. Apenas diz que tem e pronto, acabou. É coisa de sistema. Olha, não tem coisa melhor quando a gente fala com alguém e fala, isso aqui é coisa de sistema. Quando você monta a proposta, aliás, para o cliente, ali no papel, às vezes eu até esqueço de colocar lá. E aí ele tem uma surpresa quando ele chega o contrato, mas não é uma surpresa negativa necessariamente, vai ter uma diferença. Eu coloco lá, quando eu monto uma proposta, eu coloco lá, ato de 30 mil, né? Mensais de R$1.000, anuais de R$10.000. Aí eu coloco lá a única de 15 mil, que é só um exemplo, tá, gente? Um financiamento de 300. Quando eu monto a proposta no papel, aí põe o total lá e pronto, acabou. Bom, a gente manda rodar esse contrato. Quando chega o contrato, vai ter essa sequência aqui, mas o financiamento ele vai perceber, opa, tem diferença no financiamento aqui no contrato? Você falou para mim que é 300 e aí não veio 300, veio 5 mil a menos, veio 295, com mais 5 lá para frente. Por que teve essa separação aqui? Ah, sim, isso aqui é uma coisa de sistema, mas você pode quitar lá na frente, você pode quitar tudo nessa data, enfim, você vai pagar o valor do imóvel combinado, mas sai 5 mil do financiamento, um pouquinho mais para frente, você pode antecipar, é coisa de sistema, né? Existe uma necessidade aqui jurídica de deixar dessa forma, enfim, e não vai mudar nada para você, o valor é o mesmo, você ganhou só um pouquinho mais de prazo numa beiradinha, e pronto, acabou, e próximo assunto. E você segue, tá, gente? Quando a gente tem alguma coisa que a gente não quer entrar tanto no mérito com o cliente, a gente segue o assunto.
A gente vai lá, responde e próximo assunto. Não fica ali esticando o chiclete no mesmo assunto. Às vezes o cliente esquece que ele está comprando um imóvel e ele fica aqui preso a um detalhezinho da compra. Um outro detalhe também importante, gente, que os clientes... Às vezes um cliente ou outro pode perguntar. É o seguinte, aquele cliente que ele quer dar uma entrada, às vezes alta essa entrada. Eu vou te dar 100 mil de entrada, mas eu não quero pagar nada no meio. Eu quero pagar 100 mil de entrada e eu quito lá no financiamento, eu quito lá nas chaves, né? E no meio aqui, durante a obra, eu não quero ficar pagando mensal, nem anual, eu te pago 200, tipo assim, ó, o apartamento 400 mil, eu vou te pagar 200 de entrada e 200 no final, e nada no meio. Pode ser assim? Não, não pode, né? Precisa haver uma mensal mínima durante a obra. E aí, essa necessidade não é jurídica, nem econômica, é uma necessidade administrativa. Todas as construtoras, elas preservam uma mensal mínima durante a obra. Isso vale para eu observar o comportamento desse cliente enquanto consumidor, né? Como é que é a pontualidade nos pagamentos dele? É uma forma de manter o vínculo com o cliente, um vínculo mensal, né? E para o cliente também é importante, tá? Porque ele também mantém um vínculo com a construtora. Todo mês a construtora emite um boleto e todo mês o cliente paga esse boleto. Então o vínculo ele na prática, ele é como se ele estivesse sendo renovado mês a mês, né? Um cliente que paga uma entrada e deixa o resto para o final pode apresentar um risco, uma incógnita para a construtora. E esse cliente, ele está vivo até o final? O que vai acontecer? Não, mas espera lá, mas eu já recebi uma entrada, a construtora já recebeu uma entrada, mas a intenção dela não é receber a entrada. A intenção dela é receber o total, é ter esse cliente quente até o dia do financiamento, ele conseguiu o financiamento e aí sim eu dou a unidade como vendida. Então é necessário ter uma mensal mínima, nem que seja simbólica. Não tem um valor escrito, tá, gente? Pode ser 200, 300, 500 reais, né? Não vai colocar um valor muito baixo também, tá? Mas você vai ter uma mensal mínima aqui, ó, para pagar durante a obra e você pode negociar com esse cliente, ó, você me dá aí uma entrada, então, uma entrada alta, e aí você tem uma mensal mínima. Esse cliente, a preocupação dele é de não ter que ficar pagando boleto todo mês. Mas isso é fácil, gente. A gente tem convênio com todos os bancos, ele cadastra lá o boleto nosso no débito automático e tal, e ele não vai ter nenhum problema com relação a isso, tá? E segue o assunto. Então se o cliente falou, não, eu queria desse jeito, não, esse jeito não é possível, tá? Tem que ter uma mensal mínima para manter um vínculo, isso é manter um vínculo com o cliente, é um padrão das construtoras, então tem que ter, enfim, nem que a gente coloque um valor lá, você coloca no débito automático. E próximo assunto. Né? O não, quando não tem outra alternativa, gente, você não tem que ficar explicando muito, você simplesmente fala, isso pode, não, isso não pode, isso pode, isso não pode por causa disso, e segue com o assunto, tá bom? Não dá uma margem aí de um cliente fazer uma proposta. Tem um jeito de o cliente não pagar essa mensal mínima? Sim, se ele comprar o imóvel à vista. De fato, se ele comprar o imóvel à vista, me pagar tudo aqui, sei lá, ele pode até pagar em ato 30, 60, ele pode pagar em 3 vezes, em 4 vezes, é questão de proposta com a construtora. Mas se ele está pagando ali praticamente o imóvel à vista, aí não precisa ter uma mensal. Agora, se ele vai deixar algo para financiar lá na frente, algo para quitar lá na frente, aí tem que ter uma coisinha no meio. Tá bom, gente? Essa é a mensal mínima durante a obra. Legal? Próximo assunto, vamos lá.